Olá, nosso trabalho é sobre eletrodo de íon seletivo. A gente vai falar sobre eletrodo de fluoreto. O trabalho vai ser apresentado por mim, David, pela Nanda e pela Evelyn. Bom, antes da gente começar a falar sobre eletrodos de fluoreto, a gente precisa entender o que são eletrodos, tá? Eletrodos voltados para pH, tá? A função dele é medir o pH da substância, tá? Através da diferença de potencial. Mas como é que ele faz isso, tá? O eletrodo, ele tem aqui dentro uma substância que a gente chama de eletrodo de referência. Esse eletrodo de referência, ele tem um pH e a substância onde ele está inserido tem outro pH. Essa diferença de pH é o que a gente chama de DDP, de diferença de potencial. Hoje a gente usa muito para fazer a medição um eletrodo de vidro. Por quê? O eletrodo de vidro ele tem uma grande variação, ele aceita uma grande variação de pH entre 0 e 14, toda a faixa do log de pH, e ele pode ser usado para muita aplicabilidade. Assim, no uso geral, ele tem muita função. Mas o que acontece? Em determinado momento, a gente vai precisar de um eletrodo que seja mais específico, mais seletivo, para não ter talvez tanto interferente analítico, conforme for a substância que eu estou analisando, ou conforme for o tipo de pesquisa ou determinação que eu quiser usar. Aqui sobre o eletrodo de flúor, a gente tem algumas diferenças. Bom, na estrutura aqui ó, do eletrodo de fluoreto, a gente tem diferenças comparado com o de vidro. Tá? Ele tem a mesma coisa, ele tem o mesmo condutor de sinal que o eletrodo de vidro. Ele também tem uma capa protetora para evitar erro na manipulação, para evitar toque diretamente no eletrodo. E a função do cabo é enviar o sinal, a informação para o equipamento nos dá a leitura, para a gente poder fazer a leitura de qual é o pH. Ele também tem, assim como o de vidro, um eletrodo de referência de cloreto de prata e prata, no mesmo material. A diferença desse eletrodo de fluoreto é a solução que ele usa, tá? É uma solução com pH entre 5 e 5,5 de KCl e fluoreto de potássio. E também lá na ponta do bulbo ele tem uma membrana seletiva, que é de fluoreto de lantânio e európio, lá no bulbo, bem na pontinha. Agora a Nanda vai explicar sobre a composição desse material, por que se usa esse material. A membrana seletiva para fluoreto é uma membrana com cristal de fluoreto de lantânio contaminado com 0,3% de európio. A injeção de európio ela distorce a estrutura do cristal, permitindo a ligação bem lenta do íon fluoreto na estrutura do cristal. A membrana seletiva para ânion fluoreto e o ânion tem um tamanho certo para trocar com os íons do cristal. Elas têm o mesmo tamanho. O potencial será diferente de zero na membrana quando a atividade do fluoreto na solução interna for diferente da solução interna, e será zero quando forem iguais, e tudo isso seguindo a equação de Nernst. O potencial lido ele vai ser igual ao potencial de referência interno, menos o potencial de referência externo, mais o potencial da membrana. Bom, assim como qualquer equipamento, a gente tem que ter algum cuidado, algum manual de uso e calibração e cuidados que a gente tem que ter na manipulação. O que acontece? Para a gente fazer a calibração desse equipamento, a gente usa uma solução que a gente conhece o pH, ou seja, uma solução que foi manipulada que ela tem um pH preciso. E aí o que acontece? Quando a gente inserir o eletrodo, ele tem que dar exatamente esse pH. Pode se aceitar, dependendo do equipamento ou do eletrodo, ou da substância também, da solução concentrada, uma diferença, uma pequena variação, por conta ou de algum interferente ou de alguma falha do próprio equipamento. Tá? O que acontece? Na manipulação, para a gente manipular esse equipamento e evitar um erro analítico, toda vez que a gente fizer uma leitura de uma amostra, a gente tem que retirar, fazer a lavagem de toda a parte do vidro e fazer uma secagem. Por que isso? Se ficar água destilada, ela pode causar uma diluição na próxima amostra, ou também pode ficar resíduo da outra amostra, e isso dá interferência na próxima análise. Tá? O que acontece? Quando a gente vai armazenar, após fazer toda a leitura, a calibração do equipamento,
a gente tem que guardar nossa substância própria para eletrodo, conforme se ele for específico, o indivíduo. Por que tem que ter uma substância específica para cada eletrodo? O eletrodo na ponta do bulbo, ele é poroso. Essa porosidade faz que ele seja muito sensível. Então, o que acontece? Se a gente não guardar numa substância que seja própria, como aqui é o caso do fluoreto, quando a gente for fazer a leitura, ele vai estar desidratado, ou seja, ele vai estar ressecado, e ele vai dar interferência na minha análise. Vai dar um resultado que não é o igual, não seria o exato, entendeu? Ele vai dar um falso resultado. E aí se usa substâncias específicas conforme for o eletrodo ou conforme for o manual que vem com o equipamento. Eu vou falar sobre os interferentes e por que a gente usa a solução interna tamponada com pH entre 5 e 5,5. Como a seletividade da membrana é unicamente pelo tamanho do ânion, tem interferência do íon hidroxila em meio aquoso, já que ele é o mesmo tamanho do que o ânion fluoreto. O que a gente pode fazer é com que as amostras padrões fiquem tamponadas com pH entre 5 e 5,5, pois a concentração da hidroxila fica em torno de 10⁻⁹ e é possível medir os fluoretos com boa precisão com concentração de até 10⁻⁶. A gente não pode tamponar em pHs ácidos, pois podem provocar a formação de ácido fluorídrico. Ele é volátil, tóxico e muito reativo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as aplicações práticas desse eletrodo. Esse eletrodo ele é utilizado para fazer análise em alimentos, para fazer quantificação de fluoreto em pasta dental, em plantas, na potabilidade da água, entre outros. Eu vou contextualizar um pouquinho falando sobre como ele é usado na potabilidade da água. Na água de fonte natural, a gente já tem fluoreto, mas ele também pode servir como aditivo. Por quê? Porque na fonte natural da água, essa concentração de fluoreto pode ser muito baixa. E como essa adição é para fins de saúde pública, já que ele ajuda a prevenir a cárie dentária, eles ocasionam um nível máximo para fazer essa adição. Essa adição ela é considerada uma das principais conquistas de saúde pública do século XX, tá? Ela é regulamentada no Brasil pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, sendo que cada um deles tem uma concentração máxima estipulada. Um é de 1,5 mg por litro máximo e o outro é de 1,7 mg por litro. No caso da excedência dessa concentração máxima, a gente tem lesões mais leves, que podem ser com efeitos cosméticos, do tipo o amarelamento dos dentes. E também a gente pode ter lesões mais graves, que, um exemplo, é a fluorose esquelética. A fluorose esquelética é uma doença óssea, em que o fluoreto se liga ao cálcio dos nossos ossos e forma um precipitado. E esse cálcio é lixiviado dos ossos. A verificação desse fluoreto ela é feita na coleta da água, lá na fonte natural. E ela pode ser feita colorimetricamente, através de um fotocolorímetro, ou potenciometricamente, através desse eletrodo de fluoreto. Por que ela é feita na coleta da água? Porque pode haver variação desse nível, e para a gente saber a quantidade que precisa se adicionar, a gente faz essa medição. Essa variação pode ocorrer devido à estação, o clima, ou até mesmo para que eles usaram aquela terra anteriormente. E era isso. Muito obrigada. Esse foi o nosso trabalho.